A paz do Senhor, família. Continuando nossa reflexão semanal do mês da família, nesta semana meditamos sobre como cultivar relacionamentos saudáveis dentro da nossa família. Nós sabemos que as relações familiares saudáveis não acontecem por acaso. Pelo contrário, elas são resultado de esforço, de intencionalidade e, sobretudo, do amor de Cristo. E aí nos fazemos uma pergunta: como nós podemos construir esses relacionamentos de forma duradoura e sólida? A palavra do Senhor nos ensina em Colossenses capítulo 3, versículos de 12 a 14, que diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, a partir deste texto, nós aprendemos que para os nossos relacionamentos serem saudáveis, nós precisamos nos revestir de virtudes que nos tornam mais semelhantes a Cristo, como, por exemplo, a misericórdia, a benignidade, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Mas o texto deixa bem claro que, acima de tudo isto, nós precisamos do amor. O amor, ele é o elo entre todas as outras virtudes. Sem amor, os outros aspectos do relacionamento se tornam difíceis de praticar. Sobre amor, nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 13, a expressão do amor ágape, que é um amor sacrificial. O texto ele inicia apresentando uma série de atitudes e virtudes que são insuficientes se não forem regadas com amor. Vejamos o que diz o texto. No versículo 1 ele diz: se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou como um símbolo que retine. No versículo 2, se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E no versículo 3, se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Depois desse texto, o apóstolo Paulo ele apresenta o poder do amor. No versículo 4 ele diz: o amor ele é paciente e bondoso. O amor ele não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor ele nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. No final desse texto, o apóstolo Paulo ele afirma que o que permanece é o amor. No versículo 8 ele diz: um dia a profecia, as línguas e o conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Sem a prática do amor, as famílias jamais vivenciarão relacionamentos saudáveis. Sem dúvida, este é o passo mais importante: amar. Por isso, quando Jesus é interrogado por um doutor da lei sobre qual o grande mandamento da lei, ele responde, em Mateus 22:37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E logo depois Jesus, ele afirma que o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha aí, isto é maravilhoso. Então, como nós podemos caracterizar um relacionamento saudável? Um relacionamento saudável ele é baseado numa comunicação aberta, no respeito mútuo e principalmente através do perdão, que só é possível por conta do amor. A Bíblia nos ensina em Efésios capítulo 4, versículo 32, que nós devemos ser bondosos, compassivos e perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Isso significa
que por mais que os desentendimentos surjam, a disposição para perdoar é essencial. Além disto, um componente vital para um relacionamento saudável é a capacidade de ouvir com empatia. A palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1, versículo 19, nos instrui a sermos rápidos para ouvir, mas tardios para falar, e tardios para se irar. Isso é especialmente importante dentro da família, onde as emoções estão frequentemente à flor da pele. Ouvir sem pressa de julgar é fundamental para construir laços de respeito. Então, família, hoje, examine os relacionamentos dentro da sua casa. Existe algum conflito que precisa ser resolvido com perdão? Como você pode ser mais empático e compreensível com os membros da sua família? Lembre-se de que uma mudança, ela começa em você. Assim, relacionamentos saudáveis não são construídos por acaso. Eles exigem intencionalidade, amor e perdão. Se nos revestirmos dessas virtudes, nossos relacionamentos se tornarão mais sólidos e harmônicos. Eu gostaria de orar com vossa família. Deus maravilhoso e santo, nós acreditamos que o Senhor tem guardado e protegido a nossa família, o nosso lar. Meu Deus, através da Tua palavra, continua nos instruindo da maneira correta que devemos nos relacionar em família. Pai, abençoe cada família, Senhor Deus, cada casamento, a relação entre os pais e os filhos. Abençoe cada lar. Nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Nesta próxima semana, irmãos, nós meditaremos sobre o tema Desafios e Superações em Família. Não deixem de se reunir para fazer o devocional e participem dos cultos e das demais atividades do mês da família, em sua congregação, na subsede da sua área e no templo central. Eu lhes deixo um abraço do nosso pastor presidente da Assembleia de Deus em Caxias, pastor Caetano Jorge Soares, e de sua esposa, missionária Rosiane Soares. Um abraço fraterno a cada uma das famílias. Que Deus em Cristo abençoe. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós e com as nossas famílias. Amém. Deus abençoe.